Olá, tudo bem com você? Ontem, no projeto Reavivados por Sua Palavra, nós lemos e estudamos o Salmo 139, um salmo muito bonito, propõe profundas reflexões sobre Deus, sobre a onipotência, a onisciência de Deus, também sobre o valor da vida e, inclusive, dá para refletir sobre a questão do aborto. Esse assunto está em alta agora na mídia, nas redes sociais, na imprensa, porque estamos na iminência de ver a descriminalização do aborto sendo aprovada no Brasil. Já estamos também aí preocupados com a descriminalização do uso da maconha para o que eles chamam de fins recreativos. Eu já falei sobre isso aqui também nos meus blogs, no meu blog, outraleitura.com.br, sobre o absurdo que é aprovar qualquer tipo de droga, ou pensar que qualquer tipo de droga possa ser usada para fim recreativo. O cigarro, tabaco, já foi alvo de várias discussões e polêmicas ao longo da história, ao longo das últimas décadas, até que o bom senso imperou e foram proibidas as propagandas que ligavam o cigarro a esportes, a corridas, a cavalos, a uma vida natural e saudável. Absurdo, né? É estranho. Um dia os historiadores vão olhar para trás e ver que a humanidade foi muito... Foi um absurdo que a humanidade fez ao vincular uma droga que destrói a saúde com atividades que são ligadas à saúde. Hoje você vê aí maços de cigarro trazendo fotos horríveis atrás, e graças a essa campanha, no Brasil, por exemplo, se eu não me engano, eram 50% das pessoas que consumiam cigarro algumas décadas atrás, o percentual, não sei se exatamente esse, mas era bem alto. Hoje isso se reduziu a 10%, graças a essa intensa campanha de esclarecimento contra o consumo de cigarro, do tabaco. Mas agora estamos indo na contramão disso e vendo influenciadores, legisladores, pessoas que deveriam zelar pela população, pelas leis, tentando minimizar o problema e liberar, descriminalizar o consumo de uma droga que é pior do que o cigarro, porque ela realmente afeta o estado mental das pessoas, ela é porta de entrada para drogas piores. Quem já conversou aí com pessoas que lidam com esse vício, com vício de drogas, ou mesmo cocaína, crack e outras, frequentemente essas pessoas dizem que a maconha foi a porta de entrada. Então realmente é um momento muito estranho que estamos vendo leis que atentam contra a vida humana, quase sendo aprovadas aí, e isso nos preocupa. E outra é a questão do aborto, né, a liberação do aborto. A descriminalização do aborto indiscriminado, digamos assim, porque a lei brasileira já prevê casos de exceção. Por exemplo, em caso de estupro, em caso de malformação fetal, como o caso da anencefalia, né, ou então até quando há risco de morte para a mãe. A lei já prevê essas exceções. Mas o que se quer agora é o aborto indiscriminado por qualquer motivo até 3 meses de idade, quando o bebê já está plenamente formado, perfeitamente formado. Então isso realmente é muito triste, porque num país em que se questiona a pena de morte, não estou dizendo aqui que eu estou defendendo, eu estou apenas refletindo sobre esse parâmetro, essa comparação, num país que não aceita legalmente a pena de morte para, inclusive, condenados e réus confessos criminosos, aceitar o aborto, que na verdade é pena de morte para inocentes, para réus sem culpa, é uma contradição tremenda e algo que atenta contra a palavra de Deus. Sim, a Bíblia é contra o aborto, obviamente. Quando nós analisamos a criação, e aqui eu falo como criacionista, e um criacionista defender o aborto é uma contradição total, porque para um evolucionista, eu já ouvi até coisas como, por exemplo, um feto é apenas um amontoado de células. E aí, as feministas evolucionistas, digamos assim, elas apoiam esse tipo de bandeira, esse tipo de ideia, porque para essas pessoas, qual é a diferença de um feto de ser humano e um ovo de tartaruga? Na verdade, muita gente defende até mais as tartarugas do que os seres humanos, né? Porque se você danificar ou quebrar, violar um ninho de tartaruga, você vai ser preso. E, se eu não me engano, é uma prisão sem fiança, né, inafiançável. Agora, daqui a pouco poderá ser praticado o aborto sem nenhum problema, sem nenhuma penalidade.
Ah, mas como ficam as mulheres? Aí é um outro assunto, né? Quando nós falamos contra o aborto, nós estamos aqui deixando de perceber, de destacar o fato de que também existem problemas de saúde relacionados com as mulheres, né? E não são só as clínicas clandestinas que têm levado muitas mulheres à morte. Clínicas credenciadas, clínicas não clandestinas também têm feito isso, né? Na verdade, seria muito mais seguro levar adiante a gestação, mesmo que fruto de uma irresponsabilidade, e na verdade a maioria delas é por isso. Nós vivemos uma sociedade hipócrita, por exemplo, na época do carnaval se promove tanto a licenciosidade, a promiscuidade, e não só no carnaval, o tempo todo a mídia, né, a mídia hipócrita bombardeia as pessoas com promiscuidade, com incentivo ao sexo sem compromisso, e depois a mesma mídia hipócrita se espanta com o aumento do índice de adolescentes grávidas. Geralmente 8, 9 meses após o carnaval esse índice explode, né? Por que será? Então é uma mídia hipócrita, porque ela incentiva algo e depois se espanta com a consequência desse algo. Sim, porque o sexo frequentemente leva à criação, à gestação de uma nova vida, e depois tem que se lidar com o problema. E geralmente muitas pessoas pensam que lidar com esse problema é eliminá-lo, é matar, é assassinar. Então, esse é o tipo de coisa que poderíamos ver no Brasil, né? A liberação, a descriminalização do aborto por qualquer motivo, sendo que a maior parte desses casos realmente é o sexo desregrado, sem compromisso. No contexto matrimonial é tudo muito diferente. E voltando à Bíblia, os criacionistas, eles entendem que o ser humano ele foi criado de maneira especial. Quando você lê o relato da criação, que muitos têm por mito, mas que nós aceitamos como factual, como histórico, Jesus mesmo falou de Adão e Eva como seres humanos históricos, factuais, não como mito. Jesus se referiu ao dilúvio, se referiu a histórias que muitos têm por mito hoje como sendo reais, factuais. Eu fico com Jesus. O apóstolo Paulo e outros autores, todos os autores bíblicos, entendiam que o relato da criação é um fato, não é um mito, não é uma alegoria. E ali no relato da criação encontramos o seguinte: Deus cria, traz à existência os animais, mas quando chega o sexto dia, e ele vai então criar aquele que é a coroa da sua criação, o ápice dessa criação, o homem e a mulher, ele os modela com a própria mão. Adão é feito a partir dos materiais que constituem o solo, Deus o molda a partir desses materiais, por isso é o pó da terra, e Eva é feita, manipulada também a partir da costela de Adão. Os dois são criados pelas mãos de Deus. Então o ser humano, ele não é apenas quantitativamente superior aos animais, ele é qualitativamente superior, ele é uma categoria diferente, ele é imagem e semelhança de Deus. Portanto, não somos um amontoado de células e moléculas que pensam, que tem um cérebro. Não, nós somos uma criatura especial. Nós somos imagem e semelhança de Deus. O apóstolo Paulo faz outra comparação ao dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Os seres humanos são templo do Espírito Santo quando permitem a habitação dele na vida, quando eles se entregam a Deus de fato, né? Deixando de ser apenas uma criatura para ser filhos de Deus. Então nós somos especiais, o ser humano é especial. Tem um texto também, eu poderia citar muitos textos. Daqui a pouco eu volto para o Salmo 39, que deu origem a essa reflexão. Mas eu poderia citar, por exemplo, o momento em que Maria vai visitar Isabel. Maria, mãe de Jesus, vai visitar Isabel, mãe de João Batista. Quando Maria chega à casa de Isabel, Isabel já estava com 6 meses de gestação. Então, João Batista, primo de Jesus, 6 meses mais velho que ele. E é dito no texto que no ventre, João Batista ele se agitou, ele percebeu, de alguma forma, aquele bebezinho percebeu a presença de um outro bebê especial. Quem era? Jesus, que era apenas um feto, um embrião ali no ventre de Maria. E João Batista, de alguma forma, percebeu isso, né? E Isabel adorou. Isabel adorou. Adorou quem? Maria? Não, claro que não. Maria era um ser humano apenas. Ela adora o Jesus, o Messias, que nasceria dali 9 meses. Então, biblicamente falando, um feto, um embrião, já é um ser humano potencial, já é um ser humano com a bagagem genética do pai e da mãe. E aqui no Salmo 139, nós encontramos o seguinte, eu vou ler aqui alguns versos também do Salmo, que são muito bonitos.
o salmista Davi, ele começa dizendo o seguinte sobre Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Então, aqui nesses versos, o salmista destaca a onisciência de Deus, de conhecer nossos pensamentos, nossas intenções, nossos desejos. Deus é maravilhoso. Mais adiante, aí vem a questão da vida. Quando o Davi fala assim, olha só, ele não era um especialista em embriologia, em biologia, mas ele já tinha noção das coisas, especialmente por ser um autor inspirado. E ele diz assim no verso 13 e seguintes: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Sim, porque Deus conhece o futuro, sabe realmente como será a nossa vida. Não a determina, mas conhece. É a questão da onisciência de Deus. Bem, o que nos interessa aqui neste momento é isso aqui, ó. Tu me formaste no ventre da minha mãe, de modo assombrosamente maravilhoso. Sim, a concepção de uma vida é algo maravilhoso, é algo incrível, é design inteligente puro. E depois ele diz assim, que os teus olhos viram a minha substância ainda informe. O que é informe? Sem forma. Era ainda um embrião cujas células estavam se multiplicando de maneira assombrosa, maravilhosa, guiadas, né, pelo gene homeobox, que determina que você terá um corpo bilateralmente simétrico, 2 braços, 2 pernas, 2 ouvidos, 2 olhos. Esse gene maravilhoso que foi criado por Deus para determinar essa multiplicação organizada, não caótica. Quando era ainda informe, Davi considerava-se já um ser humano. Então, isso é bem antes dos 3 meses. Logo, a criança já terá seu sistema nervoso, seus membros, perninhas, bracinhos, dedinhos, enfim. Ser humano já é ser humano desde antes de ter forma humana, digamos assim. Então, biblicamente falando, nós não temos realmente base, pelo contrário, para apoiar esse tipo de ideia. Ou seja, o nosso país está indo na contramão da vontade de Deus, com respeito a essas 2 possíveis liberações e outras mais. Infelizmente, nós temos que orar pelo nosso país, nós temos que pedir a Deus que nos guarde, nos proteja, mas especialmente pedir a Deus que abrevie os tempos, que Jesus volte logo, para que todas essas mazelas e tristezas e outras muitas mais que apontam para o fim do mundo realmente, para o esfriamento do amor, que é um dos sinais da volta de Jesus, o amor de muitos esfriará. Quando eu vejo pessoas defendendo a morte de bebês de maneira indiscriminada, eu vejo o amor esfriando realmente. Quando eu vejo pessoas se vestindo de animais, de cachorros, como aconteceu na Alemanha, e lutando por direitos, pessoas que se sentem animais, eu vejo uma loucura total tomando conta do planeta. Quando eu vejo guerras que desperdiçam recursos, bilhões e bilhões de dólares sendo gastos em bombas, em armamentos, enquanto gente passa fome no planeta, eu vejo a falta de solidariedade, a falta de amor, e o amor esfriando realmente como sinal da volta de Jesus. Matar inocentes sem culpa, de maneira que não possa se defender disso, é a maior prova de falta de amor que se possa mencionar. E a Bíblia, obviamente, é contra isso. Existe até um mandamento para legislar isso, na Bíblia, né? Não na lei humana. Na lei humana também, mas alguns querem violar isso. Na Bíblia é dito ali, não matarás. O original, ele nos faz pensar em não assassinar, matar deliberadamente, sem ser por defesa própria. Não assassinarás. É um mandamento da lei de Deus. E nós estamos vendo aí a iminência de, mais uma vez, a lei de Deus ser quebrada por uma legislação humana cruel. E o texto termina assim no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim um caminho mau, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Qual é o caminho eterno? É a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Peça que Deus sonde seu coração para ver se há nele alguma maldade, algum pecado.
talvez a gente não perceba, porque estamos tão envolvidos no mundo de pecado que talvez realmente a nossa percepção espiritual esteja bem fraca. Então nós temos que orar a Deus pedindo, Senhor, aviva essa minha percepção, essa minha sensibilidade espiritual, vê se há dentro de mim algum pecado, algum pensamento pecaminoso e perdoa-me, purifica-me e guia-me pelo caminho eterno. O caminho eterno é o de Deus. Não pegue atalhos, não entre em caminhos humanos, pecaminosos, furados, criados com base em éticas situacionais, em padrões mutáveis. Fique firme aqui na palavra de Deus, que é o firme fundamento. A Bíblia é a nossa verdade, a nossa regra de fé, e devemos orientar nossa vida por ela. Que a oração de cada dia, a minha e a sua, seja: Senhor, guia-me pelo caminho eterno, porque nesse caminho há segurança. Que este salmo nos proponha realmente, nos faça pensar realmente na importância da vida e no Deus criador dela. Deus nos guie todos os dias pelo seu caminho. Esse é o meu desejo para a minha vida e espero também para a sua vida. Um grande abraço, fique com Deus e que Ele lhe conceda muitas bênçãos enquanto você caminha por este mundo que ruma para a destruição. Mas temos Jesus como nossa esperança, desejamos que Ele volte logo para que tudo isso seja resolvido. Fique com Deus.